Queridos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje nós estudaremos a lição de número 8, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. E você que perdeu a aula anterior, pode vir aqui no card e conferir como foi a nossa aula. Sim, não esqueça do bônus que temos para você. É isso mesmo, pode vir aqui na descrição, você terá acesso aos slides desta aula. E você que está chegando novo aqui no canal, se inscreva, curta este vídeo, compartilha, só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Não esquece de ativar o sininho para quando as próximas aulas estiverem disponíveis, você seja notificado. Vamos para a aula. Texto áureo: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, verso 23. Verdade prática: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Leitura bíblica em classe: João capítulo 1, verso do 43 ao 51 e Mateus capítulo 26, verso 37, 38 e 42. João capítulo 1, verso do 43 ao 51. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus capítulo 26, versos 37, 38 e 42. E levando consigo Pedro e os 12 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E isso segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Objetivos da lição. Número 1. Identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Número 2. Explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Número 3. Reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Apresentação da lição. Nosso Senhor teve uma vida social em que ele interagia com pessoas de toda sorte, iniciando em Nazaré, chegando em Jerusalém. Além da vida social, Nosso Senhor tinha uma vida religiosa, pois ele era judeu. Com isso, muitas das características humanas podem ser atestadas nas histórias de Jesus, conforme reveladas na Bíblia. A experiência humana de Jesus marca uma referência para o desenvolvimento de nossos relacionamentos com outras pessoas. Introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essas práticas aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Tópico 1. A experiência humana no ministério de Jesus. Subtópico 1. Os debates com as autoridades religiosas. Subtópico 2. A vida social e religiosa de Jesus. E subtópico 3. Características próprias do ser humano. Subtópico 1. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Letra A. Os fariseus.
O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras, Mateus capítulo 15, verso 3 e 6, e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Mateus capítulo 22, verso 15. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos capítulo 26, verso 5. Gálatas capítulo 1, verso 14. Filipenses capítulo 3, verso 5. Letra B, os saduceus. O nome vem de Zadok, família que tinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, 1 Reis, capítulo 2, verso 35, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, Atos capítulo 5, verso 17. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, Atos capítulo 23, verso 8, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus, uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as formas e matarem a Jesus. E letra C, os herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Marcos capítulo 3, verso 6. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Mateus capítulo 22, verso 16 e Marcos capítulo 12, verso 13. Assim como nas aulas anteriores, você pode pausar este vídeo e conferir texto por texto. Não faço assim para que esse vídeo não fique muito extenso e se torne muito cansativo, mas permitem-me aqui falar sobre os fariseus, os saduceus e os herodianos para refrescar a sua memória. Os fariseus, eles colocavam as tradições acima das escrituras. Lembra que quando eles chegaram para Jesus disseram: Mestre, os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Jesus dá uma lição maravilhosa. O que contamina não é o que entra, mas o que sai. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição. Lembra que quando eles chegaram a Jesus, questionaram. Certo homem tinha uma mulher, ele morreu, e ela teve que casar com os 7 que também morreram. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Aí Jesus dá um ensino maravilhoso. Na ressurreição, não se casa e nem se dá em casamento. Já os herodianos, eles defendiam os impostos. Lembra que chegaram a Jesus e perguntaram: é certo dar imposto para César? Aí Jesus dá mais uma lição maravilhosa. Pega ali a moeda, vê a esfinge lá de César e fala: de quem é essa esfinge? É de César. E Jesus então aplica: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Subtópico 2, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. João capítulo 1, verso 43 ao 46. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes como Zacarias e Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Mateus capítulo 26, verso 37. Eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, Marcos capítulo 1, verso 19 e 20. E marido de Salomé, Mateus capítulo 27, verso 56. Marcos capítulo 15, verso 40. Irmã de Maria, mãe de Jesus. João capítulo 19, verso 25. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Lucas capítulo 2, verso 40 e 52. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores. Mateus capítulo 9, verso 10 e 11. Fariseus e a mulher pecadora. Lucas capítulo 7, verso 37 ao 39. E a mulher samaritana. João capítulo 4, verso do 9 ao 15. Lembra que falei que você pode pausar este vídeo e conferir os textos? Só que aqui faço questão de ler esses 2 textos para que vejamos essa curiosidade. Mateus capítulo 27, verso 56. Aqui são as mulheres aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José. Não é Tiago e João, é Tiago e José aqui.
e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Agora sim, Tiago e João. Olha o próximo texto. João capítulo 19, verso 25. É o próprio João, filho de Zebedeu e de Salomé, que testifica este fato. Olha só. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a mãe de Jesus, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, a irmã de sua mãe era Salomé. Salomé era a mãe de João e de Tiago. Olha que maravilha, você sabia disso? Então comenta aqui se você já sabia que Tiago e João eram primos de Jesus. E subtópico 3, características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Que isso fique bem claro. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê. Lucas capítulo 2, versos 6 e 7. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Hebreus capítulo 13, verso 12. Lucas 19, 41. Mateus 26, 37. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Mateus 8, 24. João 4, 6. João 19, 28. Jesus morreu. A diferença é que ele não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, verso 1 e verso 14. Lucas capítulo 5, verso 16 e Lucas capítulo 6, verso 12. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Mas uma coisa que fique bem clara: Jesus não teve pecado. Ele teve fraqueza física e emocional, mas nunca a fraqueza moral e espiritual, ou seja, não teve pecado algum. João capítulo 8, verso 46 e Hebreus capítulo 4, verso 15. Ampliando o conhecimento. A encarnação. Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus? A resposta a esta pergunta é sim. Não apenas é possível, como aconteceu no tempo e no espaço. Teólogos neo-ortodoxos, pensadores do século XX, fortemente influenciados por Karl Barth, disseram que a pergunta é impossível de responder logicamente, porque a fé é um paradoxo ilógico e pode ser vista somente pelos olhos da fé. Em anos recentes, teólogos liberais negaram a realidade da encarnação, alegando que é um mito e não é verdadeira, em nenhum sentido objetivo. Deste modo, eles consideram um absurdo a declaração de que Jesus Cristo era plenamente Deus e plenamente humano, como tanto a Bíblia como confissões históricas de cristãos afirmaram. A sinopse do tópico 1, Nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Auxílio doutrinário, a humanidade de Cristo. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Abre aspas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Fecha aspas. Lucas capítulo 2, verso 40 e 52. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Manuel: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías capítulo 7, verso 15. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. Você pode conferir isso na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página 50 e 51. Muita gente se pergunta por que a Bíblia mencionou Jesus apenas até os 12. Depois, Jesus aparece aos 30 anos. O que ele fez neste período? Justamente o que eu acabei de ler. Jesus crescia em sabedoria e em estatura. Ele estava ali desenvolvendo-se como um ser humano normal, porque Isaías profetizou que ele seria uma criança comum. Pare de ficar seguindo aí essas falácias ou ficções de filmes que mostram Jesus quando criança, curando passarinho, fazendo milagres. Jesus foi uma criança como qualquer outra. Isaías afirma isso.
Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem, ou seja, ele saiba discernir o certo e errado. Então a criança ainda não sabe até atingir a sua estatura. Tópico 2. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Subtópico 1. Apolinarismo. Subtópico 2, reação da igreja. E subtópico 3, monotelismo. Subtópico 1, apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo. A psique, alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional, em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psique humana, mas não uma pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo de João capítulo 1, verso 1 e 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Jesus, ele se desenvolveu como qualquer outra criança. Provavelmente Jesus falou gugu dadá. Jesus com certeza babou. Toda a questão psicológica, toda a questão de desejos e paixões, apetites de criança, de um bebê. Depois ele soube discernir o que é o certo, o que é o errado, que foi o que Isaías mencionou em seu livro. Já Apolinário não acreditava nisso. Acreditava que Jesus tinha lá seu Espírito de Deus dentro do bebê, então já tinha noção das coisas que estavam acontecendo, mas não. Isaías confirmou que ele não tinha ainda consentimento de quem era quando ele era bebê. Só depois, na sua adolescência em diante. Subtópico 2, reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo. Lucas capítulo 24, versos 36 a 40, João capítulo 2, verso 21, Hebreus capítulo 10, verso 10, e também da alma e do espírito. Mateus capítulo 26, verso 38, Lucas capítulo 23, verso 46. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 17. Na versão NTLH você pode conferir isso aí. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. 1 Timóteo 2,5. O apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio da Calcedônia em 451. Subtópico 3, monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade e desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo. Marcos capítulo 14, verso 36. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Lucas capítulo 5, verso do 20 ao 22. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Então este homem chamado Sérgio de Constantinopla, ele dizia que a natureza de Jesus, humano, divino, era tudo misturado, não tinha essa distinção. Por isso foi taxado como heresia, pois de fato, se eu negar que Jesus veio como homem, estou negando que ele morreu e ressuscitou para justamente perdoar nossos pecados. Jesus, de fato, ele teve sim sua psique humana, seus desejos humanos. Ele como homem teve sede, como homem ele teve fome. Mas como Deus, ele matou a sede, ele matou a fome daqueles que estavam necessitados. A sinopse do segundo tópico, o apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negavam a humanidade de Jesus. Auxílio teológico. Jesus Cristo homem. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. Todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. 1 João capítulo 4, verso 3. O ensino da humanidade de Cristo, no entanto, não neutraliza a sua divindade, pois os evangelhos revelam as duas naturezas, a humana e a divina.
Os evangelhos revelam atributos característicos do ser humano em Jesus. Ele nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. O ato do nascimento em si foi normal e comum, como o de qualquer ser humano. Diz a palavra de Deus, abre aspas. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, fecha aspas. Lucas capítulo 2, versos 6 e 7. E para finalizarmos, tópico 3, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Subtópico 1, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Subtópico 2, Jesus era visto como alguém da comunidade. Subtópico 1, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Mateus capítulo 2, verso 14 e 15, Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia e os Mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. 1 Timóteo 4,7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Mateus capítulo 13, versos 55 ao 57. João capítulo 7, verso 15, 27, 41 e 42. Então a Nova Era, outras crenças como o Testemunho de Jeová, afirmam que Jesus saiu ali das cercanias do Oriente, passou do Líbano, chegou até os Estados Unidos. É por isso que eles defendem que Joseph Smith recebeu outro evangelho de Jesus Cristo, mas isso é uma heresia. E subtópico 2, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos. Lucas capítulo 4, verso do 22 ao 24, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, verso 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. A sinopse do terceiro tópico: ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. Conclusão: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Aplicação da lição. A Bíblia revela que o nosso Senhor teve uma vida social e religiosa, ou seja, ele viveu a experiência humana. Essa experiência de Jesus torna-se um grande parâmetro para o nosso relacionamento com as pessoas, quer do ponto de vista do corpo de Cristo, quer fora do corpo de Cristo. Muito obrigado a você, querido, a você, querida, por chegarem até aqui. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.